A paz do Senhor. Nós estamos aqui na lição 10, o avivamento na vida pessoal, né? A leitura diária, hoje, segunda-feira, né? Vamos ler em Salmos 55, 17. A oração do salmista 3 vezes ao dia. Lendo a palavra aqui no Salmo 17, está escrito: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Né? O 16 diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Né? E então, está explicando sobre a vida avivada de um crente que tem a presença do Espírito Santo todos os dias. É um crente avivado. Inclusive, a verdade prática na revista diz assim, ó: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele se faz presente na vida do crente avivado. E eu estava buscando também mais passagens que falam sobre o que traz o avivamento, o que faz um crente ser avivado, né? E o que um crente avivado, tipo assim, o que faz um crente ser avivado, e após o avivamento ele nunca mais para de fazer, porque ele, quanto mais ele faz, mais ele tem de Deus na sua vida. Em Daniel 6, versículo 10, diz assim, ó: Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, né? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, aqui é mais um exemplo de vida avivada. Um crente avivado tem prazer de estar na presença do Senhor em todas as horas que ele pode. O exemplo de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E aí aqui, na Bíblia de Estudo, está escrito que o decreto do rei não intimidou Daniel em mudar os hábitos de oração. Então, quer dizer que nada impedia Daniel de mudar aquela intimidade que ele tinha com Deus, que o Espírito Santo que estava com ele, era tão forte a presença que a fé dele não era abalada. Ele não se abalou diante do rei, que queria fazer uns decretos, né? Que fazia o decreto. Suas janelas permaneceram abertas em direção a Jerusalém, onde antes existia o templo, porque ele sempre abria as janelas em direção a Jerusalém e orava em direção ao templo, e isso foi proibido, né? Foi um decreto que o rei havia proibido, mas Daniel não era tão cheio do poder de Deus que ele não se
ele não teve medo, ele continuou no seu hábito de louvar, de orar, de agradecer a Deus, mesmo tendo um decreto contra ele. Então, porque isso aconteceu por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. O hábito dele já era de intimidade, já era de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com ele, muito se fazia presente. Então, ele cria que o poder de Deus estava na vida dele. Embora soubesse do perigo, Daniel não permitiu que nada o impedisse de fazer suas orações diante de Deus. De igual modo, o crente não deve permitir que nada o faça negligenciar suas orações e devoções diárias a Deus. Então, esses exemplos de cristãos, de irmãos antigos, né, da Bíblia, que estavam avivados pelo Espírito Santo, ele deve sim se fazer presente na nossa vida, esses exemplos, né? São exemplos que nós temos aí nas Escrituras e que devemos seguir. E só conseguimos seguir esses exemplos cada vez mais chegando perto do Senhor. Cada vez mais se aproximando, tendo intimidade, orando, buscando a Deus sem cessar. Né? A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Então, que nós venhamos, né, fazer essa leitura diária, refletir, né, como está a nossa intimidade com Deus e saber que nós só vamos ter um verdadeiro avivamento pessoal quando nós se dedicarmos à nossa vida de oração, de leitura da palavra, de renunciar a nós mesmos inteiramente com Deus. E quando nós estivermos cheios, nada nos fará mudar esse hábito, né, maravilhoso de estar na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é o melhor lugar do mundo, né, aos pés do nosso Salvador. Amém? Fiquem com essa leitura, né? Fiquem com essa palavra de avivamento, né? Porque você, todos nós precisamos, ainda mais agora, de estar buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que ouvirem esta palavra.